Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos hoje, novamente, o nosso Momentos do Apocalipse. No estudo passado, vimos que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, vimos como esta hierarquia é respeitada no céu, como é feita a comunicação entre o céu e a terra, e vimos também a quem é destinado o livro de Apocalipse. Hoje, vamos retomá-lo a partir do versículo 4 do capítulo 1. Inicia-se assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Inicia exatamente assim: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. O Apocalipse é destinado aqui às 7 igrejas que estão na Ásia. Obviamente, você diria, mas espera aí, então é apenas para as igrejas da Ásia? Não. As igrejas da Ásia devem ser compreendidas à luz da verdade presente como as igrejas que estão na condição, por assim dizer, da Ásia. Como? Já vamos ver. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, é dito o seguinte, 1 Coríntios 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Note esse pequeno porém. As igrejas que estão na condição da Ásia são as igrejas que estão nas casas. Não são igrejas estabelecidas. O Apocalipse é, sobretudo, enviado não a denominações, mas sim a pessoas específicas. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente, disse o Senhor Jesus. E com ele vem a revelação do Apocalipse àqueles que querem. Como já falamos, aqueles que se posicionam como servos. Por quê? Veja que quando nós vemos, por exemplo, as 7 igrejas que estão na Ásia, 7 é o número da plenitude. Nenhuma igreja ficou fora. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, o Apocalipse pode ser aberto, pode ser estudado e pode ser revelado, desde que ali estejam servos de Deus que realmente querem obedecê-lo e querem buscá-lo. Porém, note a condição das instituições nesta época. O número da plenitude, repetimos, é o número 7, nenhuma igreja ficou fora. No livro de Isaías, no capítulo 4, versículo 1, mostra a condição das igrejas como instituição nesse tempo presente. Por isso é importante as igrejas na condição da Ásia, as igrejas nas casas. Isaías 4, versículo 1 diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Nós vivemos uma época em que as igrejas, como instituições, repetimos, todas elas, 7 mulheres, é igreja em profecia também, nós vemos que elas estão querendo comer o próprio pão. Ou seja, nós vamos nos alimentar das nossas próprias doutrinas. E queremos também nos vestir das nossas próprias vestes, ou seja, as vestes da justiça de Cristo? Não. Justiça própria permeia as igrejas de hoje. É por isso que o convite ao estudo do Apocalipse é enviado às igrejas que estão na Ásia, às igrejas que estão nas casas, pessoas que estão livres de interferência eclesiástica. O livro de Apocalipse mesmo que estamos no capítulo 14 mostra que os 144 mil, este povo especial de Deus, os servos de Deus, eles simplesmente não têm engano na sua boca porque são virgens, ou seja, não estão contaminados com mulheres, não estão contaminados com igrejas. Por isso, o livro de Apocalipse se abre mostrando as igrejas que estão na Ásia, na condição de igrejas em casa, ou seja, livres, repetimos, de qualquer interferência religiosa. Hoje, dificilmente você aprende alguma coisa sobre o Apocalipse nas igrejas instituídas eclesiasticamente, com seus líderes, com seus pastores, e é um fato.
O próprio Jesus, ao falar do fim do mundo, falando de Mateus, né, no capítulo de Mateus 24, chamado Sermão Profético, disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, falando do templo, falando da igreja da época. E os discípulos, diz o texto, vão em particular perguntar para ele: Senhor, dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, é em particular que o Apocalipse será revelado. Não serão nas igrejas que você vai encontrar hoje a revelação do Apocalipse, porque o Apocalipse fere fundamentalmente esta ideia piramidal que existe hoje, onde existe um presidente e os membros estão todos abaixo dele. Existe um só cabeça da igreja e esse cabeça é Jesus Cristo. E ele não pode reinar sobre uma igreja, sobre um reino dividido. Agora, é dito aqui: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Na verdade, nós vemos aqui, e quando você pergunta para qualquer pessoa quem é este, imediatamente a resposta é: este é Jesus Cristo. Não é. Vejam que mesmo numa coisa aparentemente simples, erra-se no livro de Apocalipse. Este é o Pai, aquele que é, aquele que existe, aquele que era, ou seja, aquele que sempre existiu e aquele que há de vir. E diz o texto, e nós vamos ver como é este há de vir: e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos são os anjos de Deus, os ministros de Deus, e estão representados aqui como aqueles que apresentam à igreja toda a verdade de Deus. Nesse momento, se eu, como um servo de Deus, falo, eu sou, neste momento, o ministro. Se você em sua casa está falando às pessoas, você é neste momento o ministro. Você participa, você, assim como os anjos, você faz parte desta comunicação entre o céu e a terra. E os 7 espíritos estão aqui sendo mostrados também como aqueles que tudo veem. Ou seja, Deus não tem, né, e absolutamente nada que ele não veja. Não cai um fio de cabelo de um ser humano que ele não esteja vendo. E aqui é representado exatamente por este número da plenitude dos Espíritos de Deus, dos anjos de Deus, dos ministros de Deus, tudo que acontece na terra. Não só naquilo que chega até o povo, mas naquilo que vai também ao Pai. É como um relato que se faz constantemente, como os anjos naquele sonho de Jacó que sobem e descem constantemente comunicando a graça de Deus ao povo e levando também as aflições do seu povo até esse Deus através das orações que chegam, obviamente, através do nosso mediador, Cristo Jesus. O versículo 5 do mesmo Apocalipse que estamos: e da parte, agora sim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aqui é que entra Jesus Cristo e é apresentado como o primogênito dos mortos. Por quê? Nós temos de um lado mostrando o eterno, o Pai, aquele que é, era e sempre foi, que nunca deixou de existir, e temos também aquele que se apresenta como o primogênito dos mortos. Por quê? Foi aquele que morreu de fato a segunda morte por cada ser humano. Porque ele é o primogênito dos mortos? Se Abel, por exemplo, morreu primeiro que ele, acontece que Abel e todos aqueles que já morreram, morreram tão somente o sono da morte. Irão despertar, como diz o livro de Deus, irão despertar uns para a vergonha eterna e outros sim para a salvação eterna. Porém, Cristo Jesus passou pela segunda morte, aquela separação eterna entre Deus e o homem, aquela que realmente não haveria volta. Voltou por quê? Voltou porque o pecado não encontrou guarida nele. Cristo não pecou. Por isso, como o salário do pecado é a morte não poderia retê-lo. Por isso é que nós encontramos aqui ele como primogênito dos mortos. Primogênito é primeiro gerado ou primeiro vindo dos mortos, como uma promessa de que nós também, se morrermos em Cristo, seremos também ressuscitados para morarmos eternamente com Ele nos céus. Nós finalizamos aqui a nossa segunda parte de Momentos do Apocalipse e esperamos você no próximo estudo.